essas siglazinhas 1GL, GL aqui, são as gerações das linguagens de programação. Hoje, a gente trabalha nesse nível aqui, ó, quarta e quinta linguagens de programação. O que tem, né? Linguagens mais antigas vão estar trabalhando com características pela própria linguagem um pouco mais antiga. Hoje, as ferramentas de desenvolvimento mais atuais, independente se mobile, web ou simplesmente stand-by ali o que você estiver desenvolvendo, para o seu usuário utilizar, tem aí um enriquecimento de maneira de interagir com linguagem. Para a gente isso é bom e, ao mesmo tempo, não tão positivo assim. Cada vez está ficando mais fácil você gerar programação. Então, para áreas, fala, você é engenheiro de software, eu não sou programador, então fica mais fácil. Só que para o usuário também. E o usuário que pensa um pouquinho, que quer aprender, começa a criar, inclusive, programas com características que muito engenheiro nem sabe fazer, por falta de se envolver mais com o que está atrás dessas linguagens, por exemplo, de quinta geração. Então, mais ferramenta, possivelmente também mais facilidade, e não só para a gente da área, para usuários também. E aí, o ferramental vai ficando mais fácil, e mais pessoas vão se aventurando e mexer. O que tem aqui nesse conteúdo, né, no primeiro dessa programação de servidores de banco de dados, e o nosso foco continua sendo, até aqui, bancos relacionais. O que acontece? PLSQL, esse material em si, essa aula 13 e a 14, elas abordam esse assunto usando como base banco Oracle. Por quê? Principalmente nessa aqui, a gente vai ver já já, ele tem uma limpeza no código que a gente vai ver sendo gerado. Lembrando, né, ó, essa sigla do PL está Procedural Language. O que isso quer dizer? Não é a SQL, não é uma linguagem declarativa, é uma linguagem procedural. Então, sou eu que estou programando, eu que falo como o computador vai fazer. No SQL, no exemplo que a gente tem em banco, ele é uma linguagem declarativa. Você fala o que ele vai fazer, e o computador é que sabe como ele vai fazer. Então, a gente vai ver na ideia das PLs, porque cada linguagem, cada banco de dados, melhor dizendo, cria a sua procedural linguagem do jeito que ele quiser. Reparem aqui, não tem a ANSI cuidando de padrão, igual é com a linguagem SQL. O procedural language são como se fosse assim, ó, recursos, funcionalidades que cada provedor de um banco de dados cria para facilitar seu usuário. Ele passa a ser, né, uma facilidade, uma característica do marketing para você escolher um banco X em relação a um banco Y. E aqui, cada banco implementa da maneira que achar mais conveniente. O que ele está passando aqui, ó, o que a gente já conhece, criar variáveis, os tipos de dado que usa, estruturas de controle. Quem lembra disso aqui, ó, ou estudou? Qual é a diferença que tem entre procedimento e função? Nós estamos falando de programação. Ou não tem diferença? O procedimento não retorna nada? Beleza. E a função? A função tem um retorno de algum valor, alguma coisa. Então, essa é uma característica importante para a programação, e que a gente vai ver que para a programação em banco também. Então, você define rotinas, e elas estão separadas de um código principal, onde um procedimento faz alguma coisa, e acabou. E uma função, ela faz algo e retorna o que ela, a princípio, produziu. Tipos de objeto, métodos, aqui, ó, continuamos falando em programação e mais uma série de coisas. Quem me ajuda a lembrar aí, o que é esse negócio em programação, o que é esse negócio de estrutura de controle? Alguém conseguiria me explicar isso aí? Essa é a estrutura de fazer loop, if, else, essas coisas. Exatamente. Então, ou seja, a gente vai estudar em banco características de linguagem de programação, por isso, linguagem procedural. A gente vai mandar o banco fazer alguma coisa, por exemplo, eu escrevo um select. Ele faz, porque você mandou. Ele faz do jeito que ele já tem programado e acha melhor fazer. Na hora que você criar um procedimento ou uma função, aí você não mandou, você não pediu para ele fazer do jeito que ele acha melhor, você mandou fazer do jeito que você mandou fazer. Então começa de novo, né, que a gente lá em banco 1 só
bate-papo sobre isso, na hora que começa a ver linguagem, sobre a diferença que tem linguagem declarativa para linguagem procedural. Aqui a gente vai estar dando uma olhada em procedural, ou seja, linguagem procedural dentro do banco de dados. Só que é importante a gente entender. Eu tenho aqui, no meu diagrama, chegando para a minha máquina, né, meu servidor de banco está aqui. Eu mandei para ele um comando, repara, um PL/SQL. O que o banco vai ter que fazer, o servidor? Ele vai ter que separar o que é comando que vai para o banco de dados e o que é comando procedural, que aí vai funcionar igual vocês já estudaram, principalmente lá em APC, era para ter visto a parte de compilação ou de interpretação, de acordo com a linguagem que vocês usaram para aprender a disciplina APC, para ver se era compilado ou interpretado. O que é isso? Tradutor que vai fazer o trabalho de sintaxe, semântica e a parte léxica, para ver se tem um código ali que seja executado. Então, aqui, ó, é o meu servidor de banco já trabalhando. Separa o que é código, vai fazer aqui os códigos executarem. Vamos supor que eu pus um laço aqui, um for, e um for que vai ficar recuperando todas as tuplas do sexo feminino, por exemplo. Só que eu criei uma rotina, uma programação que vai estar indo lá no HD falando, ó, recupera a próxima, recupera a próxima. Para, de repente, eu fazer uma conta aqui, uma porcentagem de quantas meninas resolveram tal coisa e quantos meninos resolveram tal coisa. Então, eu criei uma programação aqui. E o meu banco de dados, a servidora, vai estar trabalhando com isso de maneira diferente. Aqui é o que a gente conhece, similar lá, banco 1, banco 2, do que a gente trabalhou até agora. Tem comando SQL que vai lá no banco, realizar o que está fazendo e devolver para o usuário o resultado da operação. Na parte procedural, não. Aí a gente tem aqui um processo muito similar a qualquer linguagem de programação compilada. Aí o que a gente tem? Rotinas que vão ser executadas. Algumas podem vir buscar coisa no banco, já que é uma linguagem de programação no banco, está integrada ao banco de dados. No entanto, pode ter uma rotina que vai simplesmente gerar uma tela, cuidar de uma interface, qualquer coisa do gênero. Poderia ter. Se a pessoa for usar PL/SQL para arrumar tela, tem alguma coisa errada? Tem. É uma linguagem procedural do banco de dados. Então, são facilidades, recursos que, de repente, a gente precisa implementar para o banco de dados trabalhar melhor, atender melhor as demandas do nosso usuário. Aqui ele está trazendo um exemplo de um código PL/SQL. Então, ele está bem definido. Essa parte aqui, ó, palavra declara é uma palavra reservada. Se não tiver ela, também não roda. Então, declare, abriu o espaço para ele criar constantes e variáveis, que quem vai usar esse programa que começa no begin e termina no end. Mas aqui não tem ponto e vírgula, não, porque ele não começa aqui. Essa palavra abre o bloco de declarações. Essa aqui abre o bloco de instrução. E só fecha nesse ponto e vírgula com end. O exception, tratamento de exceção. E aqui? E aqui, eu vou colocar tudo que é instrução, por exemplo, que a gente conhece de uma linguagem aí. If, loop, for, você vai programar o cara aí. Vou capturar as exceções para tratá-las aqui. Ah, e se eu precisar guardar alguma coisa? Tinha que ter declarado uma variável aqui. De maneira mais objetiva, olhando para um código, aqui ele está dando uma sintaxe geral de como eu posso criar uma variável. E se eu colocar a palavra const aqui, eu estou criando uma constante. Então, nome const do tipo varchar not null. O que foi criado aqui? Uma variável de nome, nome. Opa, variável não. Se eu colocar o const, então é uma constante. E aí eu vou ter que, obrigatoriamente, definir que constante é essa. Se for uma constante, aí eu sou obrigado a atribuir o valor. Reparem, a atribuição ela é 2 ponto igual. Ela não é só igual. Trabalhou com igual, você está fazendo comparação. E comparação de, por exemplo, se o nome é igual à variável valor. Isso vai dar um resultado que é verdadeiro ou falso. Então, o operador de atribuição em PL/SQL é 2 ponto igual. No Oracle, ele está usando essa instrução para o servidor de banco de dados escrever aonde? Se traduzir o pé da letra, server output, saída do servidor. Ele vai escrever na console do servidor. Então, se eu estiver trabalhando aqui
acessando via terminal, linha de comando, um servidor de banco de dados que está lá na UNB, no Darcy Ribeiro, ele vai escrever lá na console do servidor, ele não vai escrever aqui na estação que eu estou. Então, ele ligou aqui para escrever na linha de comando os resultados. Aí começou o programinha, que é nosso primeiro interesse. Está criando aqui uma variável. Qual é o tipo dessa variável declarada aqui? Number. Beleza. A gente está mexendo com o banco Oracle. Esse number ele é mais próximo do MySQL do que seria o tipo decimal lá em MySQL. O nome da variável, vcount. Então, aqui, ele criou só uma variável. Então, mas é por causa do ponto e vírgula? Não, ponto e vírgula encerrou um comando. Se eu quisesse criar 10 variáveis, eu ia pôr na linha de baixo a criação das outras variáveis, cada linha de comando encerrando num ponto e vírgula. Na hora que ele colocou o begin, ele encerrou a parte de declaração e começou o bloco de instrução. Quem me explica o que esse comando aqui está fazendo? É lógico que a gente ainda acredita, ninguém viu o comando bonitão com isso aqui, então tem esses verdinhos destacado como estranho. Olhe para esse comando, esqueça o verdinho e tenta me dizer o que isso aqui faz. Conta todos os alunos? É isso aí, Select count asterisco, ele está contando a quantidade de tuplas que ele vai recuperar da tabela aluno. E esse into, ele está exatamente pegando esse select e guardando nessa variável aqui. Então, o número que vai ser recuperado é um count aqui. E ele não está contando variável ou atributo nenhum específico. Depois asterisco, ele está contando as tuplas que vão ser recuperadas da tabela aluno. Então, seria uma consulta, porque assim, quantos alunos tem sua escola aí? Aí o cara vai fazer esse select, vai recuperar nessa variável, e aí essa variável um programa pode usar. Como no nosso exemplo, que é a segunda linha, DBMS é a abreviação em inglês de Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Então, Database Manager System. Output, está falando de saída. E putline é uma função que foi ativada aqui, que ele pode escrever na console. Está entre apóstrofes aqui, isso aqui é o quê? Uma string fixa, como se fosse um label. Ele vai escrever N alunos é igual e pegou a variável. Em Oracle, 2 pipes desse jeito aqui é uma concatenação. Então, ele está concatenando a string fixa, N alunos igual, com o valor da variável que está armazenada em vcount. Então, ele vai escrever para o usuário ver na console do servidor de banco de dados, número de alunos 30, por exemplo. Ou seja, uma programação simples, diretamente aqui, um comando de banco e aqui um comando de saída de tela. Moleza, esse aqui é para C. Agora nós vamos começar a evoluir, já que a gente está dando uma olhada nessa estrutura aqui. Traz para a gente aqui nesse slide um exemplo que é um recurso que tem em Oracle, no MySQL não tem. O que ele está fazendo aqui? Criando 2 variáveis, está dando a essas variáveis o tipo dela, mas espera aí, mano, tipo labd01 vínculo usp.nome, aí vem o que interessa para a gente, esse percentual type. Vamos supor que eu não lembro qual é o tipo de dado de nome. Você fala, Wanda, vai achar, então, mas qual o tamanho? Não sei, vou ter que olhar no script. Aí, para a gente não ter essa dúvida, ele está criando a variável vnome, exatamente, isso aqui é o nome de uma tabela. Ponto, atributo da tabela, percentual type. Então, vnome vai ser criado exatamente com o mesmo tipo desse nome. O exemplo aí, para não parecer que é só para varchar, então aqui ele está fazendo a mesma coisa com a variável idade. Está indo lá, vai na tabela tal, pega o atributo número USP, que seria equivalente à matrícula, e cria do mesmo tipo que está lá. Qual é o tipo? Não interessa. Por isso que aqui ele está falando, seria equivalente, se for lá no script, falar, vai achar esse 2 aqui. Alguém lembra se foi aqui? O que está fazendo esse 2 estranho aí? Tem um erro de digitação ou existe esse bicho aí? Existe. Existe só em Oracle. Então, como a gente está usando o material para dar uma olhada na PL, SQL do Oracle, então tá lá, característica tem o varchar para o varchar 2, de otimização. Ele só vai guardar os caracteres que o cara digitou aqui dentro, apesar de ser 100. O varchar, o que ele faz? Sem o 2. Ele vai usar uma área que cabe até 100
e armazenar o quanto o cara tiver digitado. Mas a área da tupla vai ser de 100 bytes. O varchar 2 não. Se o nome do cara tiver 50, esse atributo na tupla vai ter 50, apesar da definição ser 100. E aqui, como se fosse, né, está definindo lá o número USP, seria a matrícula, ele só tem 7 casas inteiras, nenhuma depois da vírgula. Então, destaque para a gente esse bichinho aqui, ó. Facilita na programação da gente não ficar passeando para ver o script, achar qual é o tipo para criar exatamente.